Vai amando a Ele, adorando a Ele, se derramando diante dEle. Glória. O Senhor quer ouvir a tua voz agora, se aproximando dEle. Você pode chegar mais perto do Criador, mais perto do Todo-Poderoso. Aleluia, 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 aleluia. Cadê a voz daquele que ama o Senhor, aquele que o adora? Siriana lamama macherere kovare cantari. Riana lana mama Você pode se aproximar dele, você pode chegar mais perto dele. Mais perto, mais perto, mais perto. Abraça a alma, Senhor, na tua presença. Envolva o coração dela ao Senhor, Pai. O salmista pedia a Deus: une o meu coração ao temor do teu nome. Não nos deixe, Pai, que venhamos a apenas estar aqui, mas que possamos te sentir, que possamos nos envolver de maneira tremenda. Se envolve com Jesus. Você é batizado com o Espírito Santo, vai orando em línguas agora, vai se edificando nesse momento, vai dando liberdade a Ele. Ele está aqui, Ele te chama. Não fica de fora não, vai adorando, vai se aproximando. Oh, nós queremos mais de Ti, a Tua presença, Senhor. Tu és bem-vindo, Pai, Tu és bem-vindo nessa manhã. Sinta, sinta, sinta. Sinta a presença dEle te envolver. Não nos lance fora da Tua presença, Pai. Nos sustenta com o espírito voluntário, ó Deus. Vai batizando, Deus, vai batizando aquele que há muito tempo, Senhor, ele não tem uma comunhão, uma intimidade, que tem andado de caminhos distantes, longe da Tua presença. Oh, visita, Senhor. Espalhe o Teu poder, Jesus. Vai pedindo a Ele: Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero mais da Tua presença, Senhor. Ele tem mais para a tua vida. Vai chegando mais perto dele, se derramando. Glórias e glórias e glórias e glórias, aleluia. Muitas vezes aquele desânimo que bate é o inimigo tentando te afastar, te distanciar do Todo-Poderoso. Mas quando você rompe aquele desânimo, muitas vezes aquela inquietação da alma, você começa a sentir o vento do Espírito, a presença dEle, e tudo começa a voltar ao lugar. Fala para Ele: Deus, eu não quero religiosidade. Deus, eu não quero simplesmente estar aqui por estar. Mas fala para Ele: eu preciso sentir o Teu poder. Eu preciso sentir, meu Pai, a orla do Teu manto. Precisamos ser tocados pela brasa viva, como foi Isaías. E então ele viu os lábios dele serem purificados pelo Senhor. Que possamos ser purificados nessa manhã de forma, Pai, que o Teu poder tenha todo domínio sobre nossas vidas. Aleluia, 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 aleluia. Bom dia a todos. Vocês estão bem? Glória a Deus. Podemos sentar em nome de Jesus. Amém? Não sei se está com live, tá? Então um bom dia para quem está em casa também. Amém? Vamos entrar na palavra de Deus, irmãos. Você vai abrir tua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 5, o versículo 1 em diante.
Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. A Bíblia diz que Deus nos deu uma ordem. Ele falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E se ele falou para o pastor Hércules, falou para o missionário, para você, para aqueles que hão de se converter, para aquela pessoa que ouviu falar de Jesus e a palavra chegou ao coração e ela creu, amém? Isso é para todos nós, para todos que conhecem a Jesus. Pastor, eu conheço Jesus, então nós temos ali uma obrigação de levar Jesus. Pastor, por quê? Porque um dia chegou até nós, de graça isso chegou até a tua vida, de uma maneira gratuita, a salvação te alcançou. E quando a gente fala que chegou de uma maneira gratuita, às vezes as pessoas não compreendem o tamanho do que é isso. Você recebeu a condição de sair, não é, da potestade das trevas para o reino de Jesus, para a salvação de Deus. Uma pessoa que não conheceu Deus, ela pode perder isso. Ela pode ir para o inferno e passar o resto da eternidade dela no inferno. Não é verdade? Mas uma pessoa que conheceu Jesus, que entendeu, ela pode passar o resto da eternidade dela no reino de Jesus. Amém? Ela pode ser salva. Então isso é muita coisa. Às vezes a gente vê pessoas até perdendo ali comunhão com Deus. Eu fico pensando: Jesus, será que ela consegue parar e pensar o que ela está jogando fora, o que ela está abrindo mão, o que ela está perdendo realmente? Por isso que nós não podemos perder nunca a oportunidade. Se tem alguém que está nos últimos dias dele, findando, você tem que falar da salvação. Você tem que oferecer a salvação para ele. Pastor, aquela pessoa que está enferma, você tem que oferecer a salvação. A pessoa está alegre demais, você precisa oferecer a salvação, porque Jesus morreu para trazer isso para nós, a salvação. E nessa passagem nós conseguimos ver ali uma postura, uma lição muito grande de uma menina ali, que aquilo ali deve estar dentro de nós também como exemplo. Diz assim, e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu e de muito respeito, porque por ele, através dele, dera livramento dos sírios. E este era varão, homem valoroso, porém era o quê? Ele era leproso. Esse homem, apesar de ser um grande guerreiro, um homem diferenciado, era um homem a qual foi usado, Deus usou ele para trazer livramento a todos os sírios. A Bíblia diz que apesar de tudo isso, ele ficou leproso. E lutas acontecem realmente, não é verdade, igreja? Tem gente que sempre teve uma saúde muito boa. Chegou uma fase da vida dela que ela teve ali uma adversidade. E aquela adversidade, aquele ponto, aquele momento, pode trazer às vezes situações complicadas. Ele ficou leproso. A Bíblia diz que ele estava leproso. E no 2 diz assim, e saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele certamente restauraria de sua lepra. 4. E então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Parando um pouquinho aqui, essa menina foi tirada de Israel, foi tirado da família dela, da pátria dela, foi tirado da terra dela e foi levado para ser escrava na casa de Naamã. Essa menina em si, ela poderia a partir desse momento ter um trauma muito grande dentro dela. Por que um trauma muito grande? Imagina, você de repente é levado preso, não é? Para fora, você é sequestrado de alguma maneira e você praticamente fica
numa posição a qual você nunca mais vai voltar para a tua terra, para a tua família, para aqueles que você pertence, e você nesse lugar é colocado ali como um escravo de uma família. Provavelmente dentro dessa pessoa haveria uma revolta, uma tristeza, uma angústia. Eu vejo tanta gente que diz que é revoltado por pouca coisa, não é verdade? Perdeu o pai, eu sou revoltado. Tem gente que não é, diz que sofreu bullying na escola. Qual foi o bullying que sofreu na escola? Falou que a pele não é a pele igual a do outro. Falou talvez pelo peso dele, o outro é mais gordinho, então o outro é magrelo demais. Não é verdade? Por coisas bem mais, ou colocar assim, menos agressivo, pessoas costumam se tornar muito mais revoltadas. Não estou dizendo que aquilo que a pessoa passa, sofre, enfrenta, não tem ali algum valor ofensivo. Tem, pode ter. Apesar que no tempo da gente não tinha isso, né, irmãos? Você chegava na escola, era bocão, era isso, era aquilo. É verdade ou não é? Você chega na escola, a primeira coisa que você perde é o nome. Teu nome já não existe mais. Não é desse jeito? Aí um é perna de pau, outro é boca não sei do que, outro é cabeça não sei do que, não é assim? E a gente sempre. E a molecada é criativa, né, irmãos? Arruma cada coisa que você fala, da onde que tira essas coisas, assim, né? Você fica pensando às vezes, né? Uma criança volta da escola, você fica pensando, mas onde que essa criança tirou isso, não é? Mas tira. A cabecinha dessas criançadas são bem criativas. Nosso tempo era complicado. E não vi ninguém traumatizado naquele tempo, né? E às vezes eram situações muito piores. Mas o dessa menina era incomparável. Dessa menina ali, ela tinha tudo para ter uma revolta dentro dela. E talvez a vida fez isso com você também. Talvez a circunstância que a vida lhe trouxe, que te ofereceu, pode levar você de alguma maneira também a ter algumas cicatrizes na tua alma. Algumas situações dentro de você que te levam às vezes a ficar triste, abatida, desanimada. Uma coisa que eu vejo as pessoas dizerem que sai do caminho de Deus porque se decepcionou. Acho absurdo isso. Mas tem muita gente que dá essa desculpa. É verdade ou não é? Eu acredito que quem sai do caminho de Deus é porque a carne dela estava gritando pelo mundo. Aí você precisa de uma desculpa. Não é verdade? Você já viu aquele cidadão que ele não está com fome? Ele encheu a barriga no boteco com os amigos. Aí a mulher põe a comida e tal. Daí a mulher chega, ele está para comer, que ele tem que comer. Foi feita a janta para ele. Aí quando ele vai sentar na mesa, a mulher fala para ele, onde você estava até agora? Não vou comer mais. Já joga. Na verdade não é que ele está com fome. Ele não vai comer porque você falou. Ele já precisava só do quê? Uma desculpa. Não é verdade? Eu me lembro, já deve ter falado aqui, um moço uma vez, estávamos do lado dele do ônibus, viajando, e ele falou assim, vou chegar em casa, eu vou brigar, vou jogar tudo no chão. Eu falei, mas por que você vai fazer isso? Ele falou, estou revoltado com a esposa. Mas eu falei, se tiver tudo bem, a comida estiver boa, não sei o quê, ele falou, eu vou fazer do mesmo jeito. Ou seja, não importava o que ia acontecer com ele ia ter aquela atitude. E algumas pessoas são assim. Elas vão criar uma situação para parecer que você é o culpado. Mas na verdade é o que está dentro dela que vai incomodar. Então da igreja essas coisas. E essa moça, igreja, apesar de tudo que atestava contra a vida dela, a alma dela, o emocional dela, ela não deixou de ser livre. Pastor, mas ela era escrava, mas ela continuava livre espiritualmente. Na presença de Deus, ela continuava uma pessoa livre. E essa é a grande verdade, não importa o que você esteja enfrentando nessa vida. Às vezes até preso, uma doença, uma enfermidade, preso às vezes a um sofrimento, você ainda continua. Se você realmente crê em Deus e anda com Deus, você é uma pessoa livre na presença de Deus. É verdade ou não é? Você pode invocar a Deus onde você estiver. Você pode ter comunhão com Cristo, independente do lugar, independente de onde você estiver enfrentando alguma adversidade. Já vi pessoas dizer, pastor, eu não consigo buscar Deus porque lá ninguém é de Deus, então não pode falar com Deus lá dentro. Mas como é que a pessoa impede alguém de conversar com Deus? Não faz sentido, não é verdade? Até num banheiro você consegue entrar e conversar com Deus, tomando o teu banho, você pode falar com Deus. Mas minha família, ninguém é de Jesus. É uma opressão dentro do lugar. A opressão é na vida de quem está sem Deus. Com você não. Você pode estar sendo escravizado
E você pode ter a presença de Deus. Você pode ter. E essa moça, ela não deixou de cumprir o propósito dela por causa das circunstâncias que estavam na vida dela. Diz a Bíblia que ela fala com a mulher de Naamã sobre um profeta, um homem usado por Deus que tinha em Samaria. Olha só a postura dela. Mesmo em meio às adversidades, você vê essa moça levando ali de Deus. E é o que nós precisamos aprender também. Não importa as circunstâncias que você está enfrentando, isso é momentâneo. Você deve continuar levando a palavra de Deus. Amém, igreja? Eu poderia trazer a lembrança de José. José era um homem que desde criança tinha sonhos, não é verdade? Tem uns 4 sonhos, vou colocar assim, principal 2 sonhos que ele tinha recebido de Deus ainda na infância dele, que a Bíblia relata, a Bíblia resume. Mas esses 2 sonhos, um deles era que os molhos dos irmãos se curvavam diante dele, amém? E o outro era que o sol e a lua, né, que eram 2 machos lá, que o pai ainda pensou que representava o pai e a mãe, que se curvava diante dele, não era, era o faraó, amém? Que se curvava para José. Mas onde que eu quero chegar? O José teve esses sonhos, foi para a prisão depois acusado de estupro, tinha sido antes vendido já pelos irmãos, não foi? E aí quando ele está lá na cadeia, vitimizado por causa de situações, estava ali preso naquela prisão, ele vê 2 pessoas a qual ele tinha convívio, que não estava muito bem, estavam inquietos. A Bíblia diz que ele vai, interpreta o sonho dos 2, amém? Depois ele vai ainda e interpreta o sonho de Faraó. Você vê, ele tinha sonhos que não tinha se realizado, não é verdade? Mas aqueles sonhos dele que ainda não estavam realizados, não impediu José de interpretar o sonho de outras pessoas. O José poderia ter falado: eu não vou interpretar sonho de ninguém, os meus não cumpriram-se, os meus ao contrário, se tornaram até mais distantes. E foi o que ele fez, continuou interpretando os sonhos. E algumas vezes ele disse, como foi para Faraó: Deus tem pressa em fazer porque é duplicado. Mas e o sonho de José? Não tinha sido realizado. Agora, claro, quando ele interpreta o de Faraó, de imediato dele começa a se cumprir. Você vê como é que é? A menina presa também, ela leva a esposa de Naamã as condições para Naamã se libertar, sair daquela prisão da lepra. Algo que ia mudar a vida dele. Assim também é nas nossas vidas. Aprenda isso. Independente do que você estiver passando, você pode ser usado por Deus aonde você estiver. Amém? Você pode alcançar ali algo de Deus aonde você estiver. Continuando. E então disse o rei. Vamos esperar um pouquinho. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. E então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta do rei de Israel. E foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta do rei de Israel, dizendo: logo chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures de sua lepra. 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar ou para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que ele está buscando ocasião contra mim. 8. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai vir a mim e saberá que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. E então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, se foi dizendo: eis que dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará
sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana, Farpar, rios de Damasco melhores que todas as águas de Israel? Não me poderiam lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi-se com indignação. Você vê até um contraste. A menina presa como escrava, não é? Bem, sabendo lidar com a situação, levando ali a palavra de Deus. O Naamã, por causa de situações muito menores, já estava indignado. Você vê como é que é? Mas por que isso daí, pastor? Deixa o marcador aqui, primeira carta aos Coríntios 15:33. 15:33. Todas as vezes que você estiver indignado, triste, chateado, como aquela menina talvez, você tem duas escolhas: ou você busca Deus, ou então você busca pessoas sábias de Deus, amém? Que vai te ajudar. Agora, se você pegar o caminho oposto, o caminho errado, talvez você vai fracassar e muito. Como assim fracassar, pastor? Olha o que a Bíblia diz. Amém? E que diz ali: não vos enganeis. E que ele fala agora: as más corrompem os bons costumes. Aqui está um grande problema, irmão, de pessoas que estão enfrentando adversidades e momentos difíceis. Eu falo para você, na minha própria vida, na minha vida em si, em momentos de dificuldade sempre apareceram pessoas de Deus e pessoas do diabo. Eu confesso para você que muitas vezes era mais atraente ouvir pessoas do diabo, que às vezes eles falam de um jeito assim que, né, passa uma ousadia. Ô irmão, faz assim, né? Chuta tudo. Não é desse jeito? É verdade ou não é? Quantas vezes as pessoas incentivam você ao caminho mau? A menina é escrava? Deixa que o teu patrão se exploda. É bom que ele fica leproso, né? Tem uns que dá fala, tomara que pega no resto da família. Tem gente que é desse jeito, que é maldoso. É verdade ou não é? Já vê lá o sofrimento servindo, não é? Você é ali de escravo, perdeu tua casa, tua família, uma fatalidade, não é? Foi tirada do lugar que você estava. Levar essa menina sem ela ter escolha. Mas olha a diferença, as más conversações vão corromper o quê? O bom costume. Sempre que você estiver triste, desanimado, você tem que tomar muito cuidado. Já viu aquelas pessoas que vêm fazer fofoca? Uma coisa que eu sempre me pergunto, quando alguém faz uma fofoca, um comentário maldoso de alguém, eu pergunto, por que essa pessoa está fazendo isso? O que aquela pessoa que vem falar mal de alguém para você, ela está ganhando com isso? Ah, pastor, é porque ela gosta muito de mim. Vamos pensar então. Uma pessoa que gosta muito de você vai te chatear a respeito de alguma coisa que não tem valor. Faz sentido? Sim ou não? Alguém fala algo de você que eu não creio que seja. Por que eu vou levar para você? O que isso vai somar na tua vida? Vai te fazer bem? Não vai, pastor. Mas as más conversações fazem o quê? Aquela pessoa que contou, que falou, que levou isso para você, o que ele quer tirar de você? Uma reação ruim. Talvez ele não gosta do outro, mas aquilo é uma oportunidade. Ele vai ter agora uma pessoa para ajudar ele contra. Você está entendendo? E quantas vezes a gente fica todo feliz, não é? Ah, ela é minha amiga, meu amigo, porque ele me falou aquilo ali. Amigo nada, irmão. Aquilo é amigo do Satanás. Se fosse teu amigo de verdade, a pessoa falou algo ruim de você, não é verdade? Para que ele vai levar para você então? Isso é uma mentira? Concorda comigo? Ah, mas daí vai colocar uma briga com os dois. Então a intenção dele era o quê? Ruim. As más conversações corrompem os bons costumes. Aquela pessoa que de alguma forma te coloca contra alguém, ela não está te ajudando. Ela está realizando algo interno dela, um desejo dela, uma maldade que tem dentro dela, um mau costume de dentro dela, e não está tentando te ajudar. Pessoas que fazem isso querem o teu pior,
E quantas vezes a gente cai como um patinho, não é? Aí você vai, você fica com raiva, você fica com mágoa. O diabo está lá todo feliz, alegre, porque ele conseguiu colocar uma raiva. Uma pessoa que vem se intrometer na tua vida conjugal, o que ela ganha com isso? Ô pastor, não vai ganhar nada. Então para que ela está fazendo isso? Algum mal ela quer causar na tua vida, não é verdade? Porque se a pessoa quer o seu bem, o que ela faz? Ela mantém uma certa distância, não é? Se Deus falou para mim, é para mim orar por você, não é para mim te atingir, tacar pedra em você. É simplesmente para me abençoar aquilo ali, não é verdade? Só que as más conversações corrompem os bons. Volta lá na história de Naamã de novo. Olha quem estava do lado de Naamã, a diferença de você não se inclinar para o mal no dia da tua adversidade. Não dar ouvidos a vozes erradas. Pode passar mais um ali. Mais outro. Olha lá, ele estava indignado. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram. E disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Irmãos, muitos servos de Naamã nessa hora, um perverso, por exemplo, ruim, o que ele faria agora? Onde já se viu falar assim com o Senhor? Nem te atendeu, não é verdade? Massagear o ego. Onde já se viu, né? Ele deveria ter se ajoelhado diante de ti. Os servos não fizeram isso. Falaram: olha, se o profeta tivesse pedido algo grandioso, você ia fazer um sacrifício? Ia. Quanto mais pedindo uma coisa simples dessa, não é? Por que não faria? Olha só a diferença de você estar perto de pessoas, boas ou ruins. Vou pegar um outro exemplo para você, Lucas capítulo 10, versículo 42. É o que nós precisamos sempre para poder fazer a coisa certa. É o que a menina tinha também dentro dela. Nessa passagem, a Marta vira para Jesus e fala: Senhor, o Senhor não se importa minha irmã deixar eu servir só? E aí Jesus responde lá: Marta, Marta, estás afadigada, atarefada com tantas coisas. E ele diz lá, ó, no 42, mas uma só é o quê? Necessária. E Maria escolheu o quê? A boa parte, a qual não lhe será o quê? Todos nós temos condições de, diante de uma situação, seja como a menina, seja como Naamã na indignação, seja você nas suas lutas, naquele sofrimento que você quer vencer, que você quer tirar da tua vida, você tem condições de fazer uma escolha. E sempre que você tiver essas escolhas, escolha a boa parte. Essa ninguém tira de você. A menina escolheu a boa parte, não é? Pregar a palavra. Ela manteve na mente dela a lembrança daquilo que ela ouviu lá na terra dela. Ela manteve a lembrança dos milagres que ela presenciou na terra dela. Ela manteve na mente dela a lembrança do que era Deus na vida dela. Tem gente que não, tem gente que a lembrança dela, apesar de estar com Deus, é o que tinha no mundo. E ela fala alegre: ah, quando eu era do mundo, ixi, quando eu era assim, fazia isso, fazia aquilo. Não tem gente assim? Essa não, ela escolheu a boa parte. Independente do cenário que a tua vida tiver, você pode sempre escolher a boa parte. Até como eu falei antes, alguém mal intencionado, maldoso, tentando te colocar contra o caminho de Deus, às vezes contra a tua família, contra a tua igreja, contra a pessoa que você conhece, e às vezes você pode escolher ou dar ouvidos, que é a parte ruim, ou você pode escolher o quê? A boa parte. Escolha sempre na tua vida a boa parte. Pastor, mas tem coisa que não tem jeito. A Bíblia diz que tudo é possível aquele. Se você fizer a boa escolha, Deus vai te honrar. Amém? Lá ao final nós conhecemos. Volta lá mais uma vez, 5:13. Então chegaram-se a ele, os seus servos falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não farias?
Quanto mais dizendo-te ele, lava-te, ficarás purificado. E então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem, e a sua carne se tornou como o quê? Como a carne de um menino, e ficou purificado. Ou seja, ele ficou curado naquela hora, em nome de Jesus. Amém? Porque ele obedeceu à voz de Deus. Não deixe as circunstâncias que você vive atrapalhar você de viver aquilo que Deus tem para você. Não deixe um momento ruim da tua vida estragar o que Deus tem para a tua vida. Não permita que 5 minutos do teu dia que começou ruim estrague todo o restante do teu dia. Aprenda a escolher sempre a boa parte. Amém? E Deus vai te honrar. Deixa eu desligar aqui da live. Feche os olhos, deixa eu abençoar a todos, inclusive de casa. Pai, que a bênção do Senhor venha sobre todos, aqueles que estão em casa, que possamos escolher a boa parte, e que o teu poder venha sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir Jesus? Glória a Deus.